Leitura do dia 25 de julho. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, do versículo 9 ao versículo 14. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: Em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Este é o recado que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, envia ao rei Ezequias, o rei de Judá. Continuando. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Isaías capítulo 36, do versículo 2 ao versículo 11. Então o rei da Síria enviou Rabsaqué desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer: Teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres: No Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém: Perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe, dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora, sem o Senhor, contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: Sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaqué: Pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 27 ao versículo 35. Porém, Rabsaqué lhes disse:
Porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Então, o rei da Assíria está desafiando o rei Ezequias com suas palavras. Continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos 15 e 16. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Olha que ousadia do rei da Síria! Está desafiando até o Senhor Deus. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículos 18 e 19. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Isaías capítulo 36, do versículo 12 ao versículo 20. Mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu Senhor só ao teu Senhor e a ti para dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias,
porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Isaías capítulo 29. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel um aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando, sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai, e maravilhai-vos, e folgai, e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler, porque o Senhor disse:
pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços aos que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito,
os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estar inquietos estará sua força. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós, pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e, quebrando-o, não se compadecerá. Não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis: não, antes, sobre cavalos fugiremos, portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e, ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui.
Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até ao pescoço, para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles, porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Amém. Você ouviu a leitura do dia 25 de julho. Continue conosco ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Na próxima gravação, estarei lendo a leitura do dia 26 de julho. Continue conosco. Deus te abençoe.